Você já reparou qual é o primeiro pensamento que passa pela sua mente ao abrir os olhos? Não é uma pergunta simples. Na verdade, ela pode ser a diferença entre uma vida travada e uma vida em expansão. Porque existe um momento silencioso, rápido e quase invisível que a maioria das pessoas desperdiça todos os dias sem perceber. Um instante em que a sua mente ainda não está tomada pelo medo, pelas notícias, pelas cobranças ou pelos problemas. Um instante em que o subconsciente está aberto, vulnerável e extremamente poderoso. É exatamente nesse intervalo que o rumo do seu dia começa a ser decidido. E com o tempo, o rumo da sua vida também. Enquanto muitos acordam já atrasados, preocupados, reclamando ou revivendo dívidas e frustrações, poucos sabem que os primeiros segundos da manhã funcionam como um comando silencioso. Um comando que diz ao seu cérebro: é assim que o mundo funciona, é isso que eu espero da vida. E o subconsciente não questiona, ele apenas obedece. Talvez isso explique por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades, clareza e prosperidade, enquanto outras vivem presas no mesmo ciclo, mesmo se esforçando tanto. Não é sorte, não é acaso, é programação. O que quase ninguém te contou é que existe um poder oculto nas manhãs, um portal mental e espiritual que define como você pensa, sente, decide e age ao longo do dia. Um poder ignorado pela maioria, mas dominado por aqueles que realmente constroem resultados duradouros. E quando você entende o que acontece antes mesmo de sair da cama, tudo muda. Porque a prosperidade não começa no trabalho. Ela começa no primeiro pensamento do dia. Os primeiros pensamentos ao acordar não são inocentes. Eles funcionam como um comando silencioso que define o tom do seu dia e, com o tempo, o rumo da sua vida. Existe um instante logo ao abrir os olhos em que a mente ainda não está totalmente consciente, mas também não está dormindo. É nesse intervalo que o subconsciente fica mais aberto, mais receptivo e mais influenciável, e quase ninguém percebe isso. A maioria das pessoas desperta no piloto automático. Antes mesmo de sair da cama, já revive preocupações, dívidas, medos, compromissos e frustrações. O cérebro, fiel executor, registra esses pensamentos como ordens. Ele entende que aquela é a realidade esperada e passa o resto do dia trabalhando para confirmá-la. Não porque o universo conspira contra você, mas porque a mente obedece àquilo que recebe como verdade inicial. Poucos sabem que esse momento da manhã funciona como um portal. Um ponto de partida invisível onde a programação mental do dia é instalada. O que você pensa ali se transforma em sentimento. O sentimento molda decisões. As decisões constroem hábitos. E os hábitos definem o destino. É por isso que pessoas igualmente talentosas vivem resultados completamente diferentes. Enquanto umas parecem caminhar em direção à prosperidade com mais fluidez, outras sentem que estão sempre lutando contra a maré. A diferença não começa no esforço, nem nas oportunidades externas. Ela começa no primeiro diálogo interno do dia. Ignorar esse momento é entregar o controle da própria vida ao acaso. Compreendê-lo é acessar um poder que sempre esteve disponível, mas raramente foi ensinado. Um poder oculto nas manhãs, capaz de reorganizar a mente, alinhar o foco e abrir caminhos que antes pareciam invisíveis. Durante décadas, um homem decidiu responder a uma pergunta que poucos ousaram investigar com profundidade. Por que algumas pessoas constroem riqueza, influência e realização de forma consistente, enquanto outras permanecem presas ao esforço sem resultado? Napoleon Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida estudando, entrevistando e observando os homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. Industriais, líderes, inventores e visionários que moldaram o mundo moderno passaram pelo seu campo de análise. O que Hill buscava não eram fórmulas rápidas, nem segredos místicos isolados. Ele queria identificar padrões mentais, emocionais e comportamentais que se repetiam entre aqueles que prosperavam de forma contínua. E ao contrário do que muitos imaginam,
não foi no talento extraordinário ou na inteligência acima da média que ele encontrou a resposta central. O ponto em comum estava no início do dia. Hill percebeu que essas pessoas tratavam as primeiras horas da manhã como um território sagrado. Antes de se deixarem consumir por demandas externas, elas assumiam o controle da própria mente. Existia intenção, consciência e direção logo ao despertar. Não era apenas disciplina, era alinhamento mental e espiritual. Esses indivíduos compreendiam algo que a maioria ignorava. A mente precisa de um comando claro antes de entrar em ação. Sem isso, ela opera no caos. Com isso, ela se torna uma ferramenta poderosa a serviço de objetivos maiores. Ao reunir essas observações, Hill concluiu que o sucesso não começa com o que se faz ao longo do dia, mas com o estado mental cultivado nas primeiras horas da manhã. A prosperidade para eles não era um evento aleatório, era o resultado direto de uma mente treinada desde o momento em que o dia nascia. O que Napoleon Hill identificou como um princípio moderno da mente não surgiu do nada. Muito antes de pesquisas, entrevistas e estudos sobre sucesso, essa verdade já estava registrada de forma simbólica e profunda em um texto escrito há milhares de anos. O Salmo 23 não é apenas uma oração conhecida ou um poema espiritual. Ele funciona como um código de consciência, um mapa interno sobre direção, provisão e segurança. Quando o texto declara que nada faltará, não está falando apenas de recursos materiais, mas de um estado mental onde a escassez deixa de governar os pensamentos. A figura do pastor representa liderança, cuidado e orientação constante. Não há desordem, não há abandono, não há improviso. Existe direção, existe caminho, existe abundância já estabelecida. Ao longo dos séculos, esse salmo foi repetido em momentos de medo, perda e incerteza, mas poucos perceberam sua profundidade prática. Ele ensina que a prosperidade começa pela confiança, que a mente guiada pela fé caminha em segurança mesmo quando atravessa vales, que a provisão não depende do ambiente externo, mas da consciência de quem conduz o caminho. Essa sabedoria milenar descreve com precisão o funcionamento da mente humana. Ao afirmar, visualizar e confiar, o indivíduo estabelece internamente a realidade que passa a viver externamente. Não é magia, é alinhamento. É coerência entre pensamento, emoção e direção. O Salmo 23 revela que o sucesso sustentável nasce da certeza interior antes de se manifestar no mundo visível. Ele mostra que prosperar não é correr atrás de algo distante, mas reconhecer uma ordem já existente, uma promessa ativa, disponível, aguardando apenas uma mente consciente para ser acessada. O verdadeiro conflito não está nas circunstâncias externas, mas no que acontece dentro da mente logo ao despertar. Sem perceber, a maioria das pessoas acorda e entrega o controle do próprio dia ao piloto automático. Antes mesmo de colocar os pés no chão, pensamentos de preocupação, cobrança, medo e escassez já tomam espaço. Contas a pagar, problemas não resolvidos, inseguranças antigas e expectativas negativas surgem como se fossem verdades absolutas. Nesse estado, o subconsciente assume que essas ideias representam a realidade dominante. Ele não julga, não filtra e não questiona. Ele apenas registra e começa a trabalhar para confirmar aquilo que recebeu. Se o pensamento inicial é de falta, ele buscará experiências que reforcem a falta. Se o sentimento predominante é o medo, ele organizará percepções e decisões alinhadas a esse medo. O problema é que esse processo acontece de forma silenciosa e repetitiva. Dia após dia, a mesma sequência mental se instala, criando um ciclo difícil de romper. A pessoa sente que está sempre reagindo à vida, nunca conduzindo. Age com esforço, mas sem direção. Trabalha muito, mas com a sensação constante de estar atrasada ou insuficiente. Esse piloto automático mental transforma o dia em uma repetição do passado. As mesmas emoções geram as mesmas escolhas, que produzem os mesmos resultados. E quanto mais isso se repete, mais o cérebro entende que aquele padrão é seguro,
mesmo que seja limitante. Assim, o maior obstáculo para a prosperidade não é a falta de oportunidade, nem a ausência de capacidade. É permitir que a mente acorde sem comando, reproduzindo narrativas antigas que mantêm a pessoa presa em um estado contínuo de escassez e sobrevivência. A virada acontece no momento em que a pessoa decide assumir o controle consciente do primeiro pensamento do dia. Em vez de permitir que a mente repita padrões antigos, ela escolhe declarar uma nova verdade logo ao despertar. Ao afirmar que nada faltará, não como desejo distante, mas como convicção presente, o subconsciente recebe um novo comando. Um comando de segurança, direção e abundância. Essa declaração inicial reorganiza o estado interno. O corpo relaxa, a respiração se ajusta e a mente sai do modo de sobrevivência. A gratidão começa a substituir a ansiedade, não porque todos os problemas desapareceram, mas porque a percepção muda. Ao reconhecer o que já existe, a mente deixa de operar na lógica da carência e passa a funcionar a partir da suficiência. A visualização consciente fortalece esse processo. Ao imaginar caminhos abertos, decisões assertivas e resultados positivos, o cérebro passa a tratar essas imagens como referências reais. Emoções elevadas acompanham essas imagens, e o subconsciente aprende rapidamente qual estado deve sustentar ao longo do dia. A fé atua como o elemento de coerência. Ela conecta pensamento e emoção a uma certeza mais profunda, eliminando a dúvida que enfraquece a intenção. Quando a mente acredita, o corpo responde. Quando o corpo responde, as ações se alinham. E quando as ações se alinham, o ambiente começa a refletir esse novo padrão interno. Reprogramar a mente pela manhã não é ignorar a realidade, mas redefinir o ponto de partida. É escolher iniciar o dia a partir da abundância, permitindo que cada decisão seja influenciada por confiança, clareza e direção, em vez de medo e escassez. A consolidação dessa nova programação acontece por meio de hábitos matinais conscientes, repetidos com intenção e emoção. Logo ao despertar, a mente é alimentada antes que o mundo externo tente assumir o controle. A gratidão imediata estabelece o primeiro alicerce, direcionando o foco para o que já está presente e funcionando. Esse simples ajuste muda a química interna e prepara o terreno para pensamentos mais elevados. Em seguida, a alimentação mental positiva passa a ocupar espaço. Palavras, ideias e imagens alinhadas à fé e à prosperidade substituem conteúdos que reforçam medo e urgência. A visualização guiada entra como um ensaio interno, onde decisões, atitudes e resultados são experimentados antecipadamente. O cérebro registra essas experiências como referências válidas e começa a orientar comportamentos de forma automática. As declarações de fé fortalecem a identidade. Ao afirmar quem se é e para onde se está indo, a mente abandona rótulos antigos e assume uma nova postura interna. A oração deixa de ser genérica e passa a ser específica, criando clareza de intenção e alinhamento emocional. O estudo das Escrituras aprofunda esse estado, oferecendo direção, estabilidade e coerência espiritual. A identidade próspera se consolida quando a pessoa passa a agir a partir do serviço, compreendendo que prosperidade não é apenas receber, mas gerar valor. Cada manhã reforça esse ciclo. A repetição emocional fixa o padrão. O que antes exigia esforço passa a ser natural. Com o tempo, esses hábitos deixam de ser práticas isoladas e se tornam o próprio estado mental de quem acorda todos os dias consciente, direcionado e alinhado com a abundância. O ponto mais alto da história se revela quando a compreensão se torna clara. A prosperidade não está no futuro, nem depende de condições perfeitas para existir. Ela já foi preparada. A mesa já está posta. Tudo o que é necessário para viver em abundância já foi disponibilizado, mas permanece invisível para quem não desenvolveu a consciência adequada para percebê-la. A imagem da mesa preparada representa provisão no tempo presente. Não se trata de promessa distante, mas de uma realidade ativa, acessível agora.
No entanto, muitos passam a vida inteira olhando para essa mesa sem se sentar. O medo, a dúvida e a sensação de indignidade funcionam como barreiras internas que impedem o acesso ao que já existe. Quando a mente opera a partir da escassez, ela ignora oportunidades óbvias. Quando está alinhada com a abundância, reconhece caminhos onde antes só via obstáculos. Nada externo mudou. O que mudou foi o estado interno de quem observa. A consciência expandida revela recursos, conexões e possibilidades que sempre estiveram presentes. Nesse estágio, a prosperidade deixa de ser algo a ser conquistado à força e passa a ser algo a ser aceito com responsabilidade. Sentar-se à mesa exige decisão. Exige abandonar a identidade de falta e assumir a postura de quem confia, age e recebe. Não há competição, não há urgência, não há desespero. Há clareza, direção e movimento consciente. O clímax acontece quando se entende que a ausência de prosperidade não está na falta de bênção, mas na ausência de alinhamento. A mesa não aparece depois da fé. Ela já estava lá. A fé apenas abre os olhos para enxergá-la. Após o entendimento inicial, surge o verdadeiro teste: a persistência. Muitos começam motivados, mas abandonam o processo antes que os resultados possam se manifestar de forma consistente. A mente, acostumada a respostas imediatas, estranha o tempo necessário para que novos padrões se consolidem. Assim como uma semente não rompe a terra no mesmo dia em que é plantada, a reprogramação mental exige continuidade. Os vales continuam existindo. Momentos de dúvida, cansaço e silêncio surgem inevitavelmente. A sombra aparece não como sinal de fracasso, mas como parte natural do caminho. É nesse ponto que antigos hábitos tentam reassumir o controle, sugerindo que nada está mudando ou que o esforço é inútil. O subconsciente, em processo de ajuste, resiste à nova identidade antes de aceitá-la por completo. A diferença entre quem prospera e quem desiste está na resposta a esse desconforto. A constância transforma práticas conscientes em fundamentos sólidos. Cada manhã repetida reforça o novo estado mental, mesmo quando as evidências externas ainda parecem tímidas. A confiança deixa de depender de sinais visíveis e passa a se apoiar no processo. Com o tempo, o que era esforço se torna natural. A disciplina vira estabilidade. A fé se aprofunda não pela ausência de desafios, mas pela capacidade de atravessá-los sem abandonar o caminho. Persistir não significa ignorar as dificuldades, mas caminhar apesar delas, com a certeza de que o crescimento acontece abaixo da superfície antes de se tornar visível. Esse teste separa o desejo momentâneo da transformação real. Quem permanece, constrói raízes. E raízes profundas sustentam resultados duradouros, mesmo quando o terreno parece instável. No final, tudo se resume a uma escolha feita todas as manhãs. A decisão de continuar acordando de forma reativa, permitindo que o dia imponha seus pensamentos e emoções, ou assumir o controle consciente do primeiro instante ao abrir os olhos. Essa escolha, aparentemente simples, carrega um poder silencioso que molda o futuro de forma consistente. Quando a pessoa decide conduzir as manhãs, ela passa a conduzir a própria vida. Cada dia deixa de ser uma repetição automática do passado e se torna uma oportunidade de construção. Pequenas decisões diárias alinhadas com clareza e fé começam a esculpir uma nova identidade. A mente aprende a operar a partir da abundância, e essa mudança interna passa a se refletir nas ações, nos relacionamentos e nos resultados. A prosperidade deixa de ser uma promessa distante ou uma condição externa a ser alcançada. Ela se transforma em um processo vivo, renovado a cada despertar. Não surge de um evento isolado, mas da soma de escolhas conscientes repetidas ao longo do tempo. O futuro não acontece por acaso. Ele é preparado silenciosamente nas primeiras horas do dia. Ao assumir essa responsabilidade, a pessoa compreende que não está à mercê das circunstâncias. Ela se torna participante ativa da própria história. O destino, antes visto como algo incerto,
passa a ser moldado com intenção. A cada manhã, uma nova página é escrita. Assim, a vida deixa de ser apenas reagida e passa a ser criada. A prosperidade não aparece de repente. Ela nasce todos os dias no momento exato em que a consciência desperta antes do mundo. Se essa mensagem tocou você em algum nível, então esse vídeo já cumpriu parte do seu propósito, porque transformação começa com consciência, e consciência cresce quando é alimentada todos os dias. Se inscreva no canal para continuar despertando sua mente para prosperidade, fé e direção. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance mais pessoas que também precisam retomar o controle das próprias manhãs e da própria vida. Cada curtida ajuda esse conteúdo a chegar onde talvez hoje exista dúvida, medo ou estagnação. Aqui, cada vídeo é um convite para acordar diferente, para pensar diferente, para viver diferente. E se você sente que está pronto para dar esse próximo passo, fique por aqui. Esse canal não é sobre motivação passageira, é sobre construção diária. Compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. E lembre-se, amanhã de manhã, quando abrir os olhos, você já sabe. O primeiro pensamento pode mudar tudo.